Bom dia, meus fofinhos! Como vão? Vamos lá, antes de mais nada, nós vamos iniciar nossa aula fazendo um agradecimento especial a todos aqueles que mandaram o seu recadinho lá, dizendo que gostaram daquela palhaçada que eu fiz no início da aula passada, né? Os 9, tudo circulando lá pro meio do 9. Porque lá vai servir, sabe para quê na sua vida? Para absolutamente nada, ok? Então, né, enfim, não vou fazer de novo hoje, fica para outras aulas aí. Hoje nós vamos já iniciar o assunto novo da sua apostila, né? Então, finalmente acabou esta parte de respiração. Sei que você deve ter ficado maluco quando a gente falou de ATPs, todas a bioquímica envolvida no processo respiratório, né? Você achou que era só mexer o seu dedo, mas você percebeu que tem muito mais coisa envolvida, né? Quando a gente fala sobre a sua respiração e a sua movimentação. Tá? Vamos então fazer a correção do seu material antes de iniciar o conteúdo. Eu deixei para a tarefa de casa a parada complementar da página 12 da apostila e também pedi a parada obrigatória, parada obrigatória da página 12 e a parada complementar, página 13 e 14 ou 14, como queira. Vamos lá. O exercício 5 da página 12, parada obrigatória. A respeito da respiração celular, analise o desenho simplificado de uma célula feita por um aluno. Aí tinha lá uma celulinha igual do professor Marcelo, que ele desenha aqui. Fez um troço assim, parecia uma ameba, e lá dentro ele fez a linda, a maravilhosa, a mitocôndria. Ele fez aquela coisa que parece uma boca berrando, mas na verdade verdadeira é uma organela celular. Lembra do órgão? Os órgãos das células são as organelas, né? Coisa bem grosseira, mas que ajuda você a gravar. Por quê? Os órgãos movimentam o nosso corpo e fazem-nos funcionar. A mesma coisa acontece com as organelas dentro das células. Aí dentro dessa estruturinha, tinha ali uns numerinhos, né? Então, número 1, número 2... Não é o que, né? Esquece. E número 3. Beleza. Tomara que esteja vendo aí no script. Não, tá certo. Essas três estruturas você tinha que assinalar verdadeiro ou falso, né? De acordo com esta visão aí que você estava tendo. Então, número 1. A respiração celular é o processo que transforma uma molécula orgânica e produz moléculas de adenosina trifosfato. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, galera. Por que é verdadeiro? Porque eu pego uma molécula orgânica chamada glicose, né, e promovo a transformação, a criação ou desenvolvimento pela quebra dela de ATP, que é o adenosina trifosfato que você viu, ou trifosfato de adenina, tá? Próximo, o número 1 pode ser chamado de citoplasma. Exatamente, citoplasma ou citosol, tá? Essa parte aqui da célula. Claro que aqui eu fiz desproporcional e aqui a célula não está com todas as suas estruturas. Lembra que a célula precisa de núcleo, né? Complexo Golgi, ribossomos, retículo endoplasmático, liso, rugoso ou granular, enfim. Vai embora aqui. Então, o número 2 aqui também é verdadeira. Próxima, a respiração celular ocorre em duas etapas, glicólise e ciclo de Krebs. Galera, não. Essa é falsa. Por que é? Porque ela acontece em 3 etapas. Lembra? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, faltou a cadeia respiratória. Essa aqui é falsa. Número 2, representa a matriz mitocondrial. O 2, né? O 2 representa a matriz mitocondrial. Exatamente isso. Né? Lembra lá que a gente fez um desenho da estrutura, essa parte interna da mitocôndria, matriz mitocondrial, os dentinhos dela aí, cristas mitocondriais, beleza? Próximo, o ciclo de Krebs é a fase da respiração celular com maior produção de ATP, verdadeiro ou falso? Falso. Lembra lá, glicólise, 2, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas. Eu fiquei frisando com você aqui. Mesma coisa do ciclo de Krebs, né? Então, glicólise, 2 ATPs, ciclo de Krebs, 2 ATPs, cadeia respiratória ou da transporte de elétrons, 34 a 36 ATPs. Então, 32 a 34 ATPs. Então, é uma quantidade muito maior nessa última.
Então a resposta correta ficou VVFVF, beleza? Ou então VVF, beleza? Vamos lá para número 6. Ah, desculpa, o Bruno fica fazendo caras aqui, cara, deixa eu ser feliz. Não entendo por que a gente não pode ser alegre fazendo as coisas que a gente gosta. Número 6. A fermentação do açúcar de cana é um processo utilizado na produção do álcool combustível, né? Aquele que vai no carro lá, hoje não vale a pena nem colocar no carro. Assinale a alternativa que mostra 2 grupos de organismos que realizam o processo mencionado. É bactéria e samambaia? Não, né, galera? Não vi uma samambaia fazendo isso. Fungos e mamíferos, claro, você produz álcool. Apesar de alguns caras, né, a gente até duvida, né? Acho que o cara produz mesmo. Bactérias e vírus? Não. Covid não está fazendo álcool por aí. Bactérias e fungos? Bingo. Resposta certa, letra D de doidão. Bactérias e fungos. Beleza? E o último não é também porque é vírus e fungos e aí também está errado. Beleza? 7. Os produtos 1, 2 e 3 são obtidos a partir de qual tipo de fermentação, respectivamente? Ou seja, na sequência. Tinha um exercício, tinha no número 1, tinha sei lá, um doce ali de morango, framboesa, sei lá, que é aquilo que está ali. O número 2 é um pão. Ah, iogurte, né? Claro. Iogurte, depois tinha um pão e depois tinha vinagre, tá? Então vamos ver ali, ó. O primeiro deles, número 1, fermentação lática. Escreve aí na tua apostila. Lembra? Leite tem a ver com lactose ou a fermentação lática nesse caso. Número 2, fermentação alcoólica. Lembra que ocorre com liberação de CO2 e o CO2 é que aumentava então o volume da massa do pãozinho lá. E número 3, fermentação acética, né? Onde o álcool é transformado liberando ATP, liberando energia no caso, né? E transformando então no tal do vinagre, tá? Então, um vinho estragado lá acaba se transformando num vinagre, tá? Número 8. Essa aqui é talvez a mais longa de todas e que você tinha aí, pegava um pouquinho mais para responder. Qual a principal diferença entre processo de respiração celular e fermentação? Basicamente, você não precisa descrever os 2 processos, tá? Mas tem uma condição que determina um e determina o outro. Respiração celular ocorre na presença de oxigênio, enquanto a fermentação na ausência de oxigênio. Ou seja, seres anaeróbios ou anaeróbicos fazem a respiração celular e seres aeróbicos ou aeróbios fazem a respiração celular e anaeróbios fazem a fermentação porque não exige oxigênio, né? Então, se ele é anaeróbio, se ele não usa o oxigênio, ele vai produzir, então, por meio de fermentação, a sua energia. Tá suave? Então, esse aqui basicamente é o mesmo, tá? E lembre, então, que os 2, né, têm a função de produzir ATP na forma de energia. E a número última, 9, a célula vegetal apresenta diversas organelas, entre elas a mitocôndria e cloroplastos. Entre substâncias abaixo, assinale aquela que é produzida nos cloroplastos e consumida nas mitocôndrias. Quem é que faz parte do ciclo, né, do carbono e de tudo que acontece na nossa vida ali, que condiciona a molécula de energia? É a glicose, ok? ATP é a molécula gerada nesse processo. Glicose é a resposta correta. Ácido acético vem da fermentação acética e o gás carbônico é liberado depois do processo respiratório, tá? Então, a resposta correta, glicose, beleza? Galerinha, essa daqui eu vou fazer o gabarito com vocês e nós vamos fazer essas paradas complementares nas nossas lives, tá? Então eu vou voltar sempre para trabalhar com vocês ela. Por enquanto eu vou dar o gabarito e aí nós vamos fechando para não matar muito tempo aqui também. Então, número 1, a resposta era fotossíntese. Número 2, a resposta era a letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol, né? Lembra lá do ciclo da energia, fluxo da energia. Número 3, a resposta, a letra C, tinha uma figurinha ali, né, de trocas envolvendo a fotossíntese, enfim, e H2, então, CO2 e O2 era a resposta correta. Letra C, Seduca. Letra 4, Universidade Federal dos Gordos. Ó, Bruno. Ah, não, esquece. É a letra A, respiração, a resposta certa, tá bom?
Número 5, Universidade Federal da Feijoada? Não, querido. O FJF, sei lá de onde que é esse lugar. Resposta, letra A, fermentação e respiração. Letra 6, PUC de São Paulo. Letra D, de doidão. E a letra 7, número D, de molécula de ATP, tá? Então, letra 7, número 7, molécula de ATP era a resposta. Se você ficou com dúvidas, enfim, depois a gente tira dessas, principalmente do parada complementar, que ele é mais exercícios mesmo de vestibular, já está direcionando você para como vai funcionar. Depois eu tiro as dúvidas ali. Esse aqui, né, era um exercício razoavelmente fácil, tá? Com exceção de acho que uma pergunta aqui, mas depois a gente tira essa dúvida lá para você, beleza? Vamos entrar então na unidade 2 do seu material, né? Deixa eu mudar aqui já antes que essa TV desligue sozinha. É claro que eu vou mudar, amém? Nono ano, então, nós vamos falar hoje sobre ecologia, tá? Como a energia flui entre os seres vivos, tá lá no seu material didático, que você tá com ele na mão aí, que eu sei, beleza? Galerinha do bem, quando a gente fala de ecologia, é natural, né, você já pensar em conservação do meio ambiente e outras cositas más. Só que conservar o meio ambiente não é só não degradar isso. Ah, eu não vou matar. Ah, eu não vou... Cara, então morre, porque qualquer lugar que você fica, você pisou na grama, você está causando um tipo de impacto ambiental. Então o ser humano, ele só não faz, não causa nenhum impacto ao meio ambiente se ele não estiver no meio ambiente. Que é a hora que a gente partir desta para melhor. Então a questão é que não tem como o ser humano não degradar o meio ambiente, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje aqui conceitos muito basilares, talvez assim é mais uma recapitulação. Eu sei que eu já vi isso com vocês no 7º ano, mas nós vamos tentar trabalhar novamente aqui, agora começando a aprofundar um pouquinho mais esse assunto, tá? Lembrando que o princípio mais claro deste assunto é o princípio de mordomia. Por que mordomia ou stewardship? Porque mordomia tem a ver com administração. Deus delegou ao homem vir para a terra e cuidar do jardim que ele criou, correto? E esse jardim, ele precisa ser manuseado de uma forma objetiva, de uma forma clara, de forma que eu gere o menor impacto possível. Eu não posso pensar que a natureza está aqui para eu desfrutar, meu bel prazer, pegar todos os recursos, usar como eu bem entender e que se lasque, né? O termo sustentabilidade nunca foi tão falado, né? As pessoas, aliás, nunca foi tão falado porque ele não era tão difundido assim também, né? Mas a questão é que a sustentabilidade é manter com que o meu estilo de vida hoje possa se manter ao longo das gerações. Se eu estou tendo um estilo de vida que o meu neto não vai poder usufruir dele, já não é sustentável, correto? Já não estou colocando ele como um processo. Deus, ele fez um planeta fechado, hermeticamente equilibrado e de forma que todos os ciclos eles acontecessem eternamente. Quando Deus criou o jardim, a árvore que estava no jardim é a mesma macieira que você come hoje. Não era a maçã, o fruto do bem e do mal, fique bem claro. A Bíblia não fala que era uma maçã. E, enfim, não vou entrar em teologia com você. Mas a maçã sempre leva a pior. Tá? E na verdade foi o fruto proibido. A gente lembra da maçã, mas a macieira que está na sua mesa, aliás, a macieira não, a maçã que está na sua mesa hoje veio de uma macieira que veio de uma semente, que veio de outra maçã, de outra macieira, que tinha sementes, e blá, e assim por diante, que veio de sementes, enfim. Esses ciclos são sustentáveis, né? São ciclos que mantêm a espécie acontecendo e acontecendo e acontecendo, e novamente, e novamente, e novamente. Então, é nisso que nós temos que pensar. Quando Deus ele entregou para eu e você a sabedoria, ou seja, ele pegou parte da soberania dele, entregou na mão do homem e falou, cuide da terra, ou seja, nós deveríamos cuidar e lavrar o jardim. Então, neste caso, você está tendo, ou deveria ter, a mordomia, manipular bem esses recursos aqui. Beleza, mano? Galera, vamos lá, ó. Planeta Terra, né? O planeta lar. Olha que coisa mais incrível deste mundo de meu Deus. Pessoas, você tem
o privilégio de morar no único planeta já descoberto que existe a condição ideal para que exista a vida. Eu não estou falando apenas, né, tem uns malucos aí falando algumas coisas, acho que a gente até já entrou nesse assunto aí, até nas videoaulas, uns malucos que estão tentando criar em Marte uma atmosfera artificial, mas com mecanismo, explodir umas bombas atômicas lá, para criar uma atmosfera de oxigênio e fazer com que a vida possa ser possível. Cara, é impossível. Por quê? Porque não depende apenas dos recursos estarem acontecendo e estarem no mesmo local. Precisa ter um sistema de equilíbrio na quantidade exata de cada um deles. Eu disse para vocês que se tivesse oxigênio em 2% mais elevado na nossa atmosfera, a gente teria combustão espontânea por aí, porque o oxigênio puro ele é inflamável, né? Então não se pode ter um mínimo de desequilíbrio nesse sistema todo, né? E nós temos as plantas numa quantidade que elas pegam esse oxigênio, pegam o CO2, né, que eu e você produzimos, liberam oxigênio e esse fluxo acontece naturalmente. Eu estou falando só do ciclo do oxigênio, né? Sem contar do ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo que eu já passei para vocês no bimestre passado aí. Enfim, então este planetinha, imagine você no espaço, ó. Essa foto aqui eu tirei quando eu fiz uma viagem para a Lua, que é normal, e aí a gente viu isso daqui. O Bruno ficou... Sozinho foi sarcástico, velho. Dá uma olhadinha aqui, ó. A palavra ecologia vem da junção das palavras oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então é o estudo do nosso lar, por isso planeta lar. Por isso casa aqui neste caso. Casa neste caso. Existe uma condição muito específica para que eu e você possamos viver aqui nesse planetinha chamado Terra. A gente nunca, toda vez que o ser humano tenta desvendar o universo, é sempre a procura de vida na Terra, de vida em outros planetas. Por que de vida? Porque é muito mais fácil eu procurar vida do que provar que não existe vida. Para eu falar que não existe, eu teria que olhar todo o universo e checar, visitar cada um dos planetas, estrelas, asteroides, cometas, tudo que cabe ao nosso cosmos e falar que não existe vida em nenhum deles. Então isso é puramente impossível, né? Uma grande utopia eu falar que não tem vida. Professor, então você está falando que ET é verdade. Queridão, você é um ET. A Bíblia fala que nós não somos deste mundo, então você já é um ET, tá? Então você não é desta terra. Agora, eu sempre tenho que procurar, enquanto isso os cientistas buscam, né, a questão aí de encontrar vida ou condições de vida em outros planetas, né, para a gente poder estudar, inclusive, como nós somos criados. A partir de abril, se não me engano, ou fevereiro do ano que vem, eles vão lançar um novo telescópio espacial. Nós temos o telescópio Hubble, né, que é o mais... a gente já falou um pouquinho sobre eles aí, mas o Hubble ele é o telescópio que faz fotos do espaço, estudos sobre o espaço, sem a interferência da atmosfera na hora de criar as imagens. Então tem uma grande vantagem nisso. E agora eles vão lançar Puxa vida, agora me fugiu o nome do cara. Não sei se é Jones Webb ou John Webb. Acho que é Jones, sei lá. Tudo bem, é J Webb, alguma coisa. Esse Webb é um telescópio que vai ser lançado para o espaço. Ele tem espelhos especiais, enfim, e ele vai conseguir captar radiação infravermelho. Essa radiação infravermelho vai poder condicionar como funciona o deslocamento até mesmo das galáxias, da nossa Via Láctea, que é o caso, né? E outras fotos muito mais mirabolantes, espetaculares, que a gente espera adquirir com esse telescópio. A previsão dele está para ser lançado no início de 2021. Então, você vai perceber que na mídia vão começar a falar sobre este camarada. Vai levar um tempinho aí até a gente ver as primeiras fotos dele, né? Mas se você digitar lá por exemplo, na NASA, o site da NASA, ele já mostra um monte de reportagem a respeito deste novo recurso, né, que o ser humano tem para poder vislumbrar o planeta. Vamos lá, primeira unidade que existe de vida na Terra
é a unidade básica chamada átomo. Apesar da nomenclatura, né, não ser correta, átomo significa, na verdade, a palavrinha A significa não, tomos era divisível. Eles entendiam que o átomo era não divisível. Você já viu isso com o professor Marx, né? O professor Marcos Vaz, que faz o estudo da química com você. Ele mostrou os modelos atômicos, né? Lembra lá que você tem prótons e nêutrons no miolinho, a eletrosfera girando elétron para todo lado, e mais ou menos esse troço aí que você está vendo girando ali. Uma quantidade de energia absurda, né, em volta desse átomo, mas átomos de vários componentes nós identificamos. E lembra que eu falei com vocês sobre a tabela periódica? E quando a gente estuda a tabela periódica, eu não estou estudando algo que o homem elaborou. Nós apenas identificamos um padrão e a gente colocou numa tabelinha aquilo que já está na natureza. Então, o hidrogênio e o hélio, que estão, ou melhor, para você, né? O hidrogênio e o hidrogênio é um elétron de diferença do hélio e dá uma conotação completamente diferente de elementos químicos, tá? Óbvio que tem o peso molecular ainda dele, de núcleo, mas ainda assim é apenas um elétron, galera. Então é muita diferença para pouca diferença, né? Você tem uma estrutura muito semelhante, mas com condições completamente opostas aí de interação molecular, enfim. Por que interação molecular? Porque a segunda unidade do planeta, né, quando a gente faz, eu fiz um foco lá no átomo e agora estou dando um zoom para mostrar do que ele é composto. Aqui eu tenho, por exemplo, a molécula de água e aqui uma proteína qualquer. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que cada bolinha daquela ali que você está vendo, ela é um composto químico ou um elemento químico. No caso, essa bolinha vermelha, oxigênio. Bolinha cinza ou branca, né, como queira, ela é o hidrogênio. Quando ela vai se conectando, você percebe então que a bolinha de oxigênio ela já é maior, o peso molecular dela é maior e o hidrogênio se conecta a ele também, fazendo ligações. Essas coisinhas pretas que você está vendo são as ligações químicas entre eles. Isso aqui é só um esquema. A gente precisa perceber que ele faz ligação, mas o mais correto é representado dessa forma aqui, ó, tá? Ele chega perto dele e cola nele, mais ou menos isso, tá? Não dá para você ver um bracinho fazendo conexão ali. Apesar de, já em laboratório, né, toda a química, o avanço da química aconteceu no último século em virtude dessas interações, da descoberta dessas interações entre elementos químicos formando as moléculas. As proteínas, cadeias longas de proteínas mais variadas, né? Existem proteínas primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e blá blá blá, você vai ver isso no médio ano que vem, formam então as chamadas organelas celulares. A linda da mitocôndria aparece de novo na sua cara. Lembra lá, átomo vai formar moléculas que vão formar proteínas que vão formar estruturas. Essas estruturas aqui, neste caso, organelas celulares. As organelas celulares vão compor, né, uma outra estruturinha chamada de célula. A célula, ela é a unidade básica de todo ser vivo, seja ele vegetal ou animal ou um ser estranho aí que você tenha percebido na sala de aula, enfim. Galera, aqui você tem vários tipos de célula. O teu organismo é composto por muitos mecanismos, né, que interagem entre si, mas as células aparecem em praticamente todos eles. Essas células, então, são formadas, dentro delas você tem as organelas. Vamos voltar. Átomos, moléculas, organelas celulares e células. Células, por fim, vão formar os tecidos. Todos os tecidos do teu corpo, circulatório, digestório, muscular, esquelético, linfático, tudo que mostra aqui nesses modelinhos ali para você, ele está mostrando que esses sistemas integrados vão formar um indivíduo chamado de organismo. Tá? Aí a gente entra um pouquinho no que eu já mostrei para vocês lá no 7º ano em relação à integração desses caras. Olha ali, ó, organismo, indivíduos dotados de material genético completamente único, com funções específicas que interagem com o meio em que estão submetidos. Claro que eu estou falando aqui completamente único, se for um indivíduo que não é gêmeo com outro, né, ou clone de outro ser. Neste caso aqui, eu estou falando então de um indivíduo, de um pinguinzinho ali, que vai acabar
sendo um único organismo. Eu estou falando de um. Quando eu tenho vários organismos juntos, eu tenho a chamada comunidade, tá? O que é uma comunidade? Ih, faltou um slide aqui, cara. Comunidade nada. Deixa eu ver, acho que eu inverti. Não, ok. Faltou um cara aqui. Vários organismos juntos vai dar o que você está vendo no fundo aqui, então. Ó. Tinha mais uma imagem, mais um slide aqui que falhou aqui na hora da produção. Mas organismos aglomerados vão formar uma coisa chamada população. Quando eu tenho a população brasileira, eu estou falando apenas de seres humanos. Eu não estou comentando o cachorro, o papagaio, a formiga, os macacos e blá blá blá. Isso aqui é uma população, beleza? Organismos formam populações. Quando eu tenho várias populações juntas, agora sim eu tenho uma comunidade. Quando o carioca gosta de usar erroneamente esse termo, ele fala, porque na minha comunidade, né, a Milena e o pessoal vem lá do Rio de Janeiro. Galera, comunidade não é aquele local, a não ser que ele esteja considerando o cachorro, o papagaio, o rato, o gavião e todos os seres que compõem esse ambiente, tá? Aí sim eu tenho uma comunidade. Por quê? Ó, eu estou falando aqui, neste caso, né, das zebras que eu estou vendo aqui, estou vendo dos antílopes, estou vendo também ali as girafas. Lembrando, não é a Amazônia, não é mesmo? Girafas ficam na savana africana. A Amazônia tem onça pintada, tem macaco prego, tem outros bichos, mas não girafa. Imagina uma girafa correndo na Amazônia, né? Um pescoção desse batendo nas árvores lá seria bastante trágico. Então ela não ia se adaptar muito bem, ia ser uma presa fácil para outros animais ali, tipo onças e leões, né? Que se uma girafa tá lá, leão ia ter também e por aí vai. Então a comunidade é uma integração de várias populações. Populações de zebras, antílopes, girafas e outros animais que compõem aí esse ecossistema, esse ambiente. Ecossistema. Professor, quando é que eu tenho um ecossistema? Queridão, ecossistema é muito sutil a diferença de um ecossistema para os próximos conceitos. Comunidade, então, a integração é quando eu tenho várias populações juntas. Mas quando elas estão interagindo com o meio onde elas estão, agora eu tenho um ecossistema, tá? Olha ali, ó. População interage não apenas entre si, mas com o meio em que estão inseridos, trocando nutrientes orgânicos e inorgânicos, além de fatores bióticos e abióticos. Bióticos, tudo aquilo que tem vida. Abióticos não tem vida, do tipo rochas, umidade, chuvas, né, pluviosidade e todas essas características aí, tá? Então, abióticos e bióticos. Quando eu tenho integração de todos esses seres, agora eu tenho um ecossistema. Eu coloquei o ecossistema marinho porque aqui eles usam a água, né, como ambiente. Geralmente, cada ambiente do mar também, né, tem várias regiões. Nós vamos falar sobre isso aí no ano que vem, na parte de ecologia no ensino médio. Só que eu estou falando de zona abissal, zona adal e outras zonas, regiões ambientais que são ecossistemas marinhos, tá? Neste ecossistema de corais, né, eu tenho uma grande luminosidade, eu tenho uma grande variedade de animais e nisso fica claro o princípio da individualidade, né, que está atrelado à palavrinha diversidade. Essa diversidade toda que você está encontrando é a individualidade que Deus colocou em cada ser humaninho, em cada bichinho deste planeta que compõe o nosso cantinho aqui. E por fim, população. Várias populações juntas, comunidade. Quando essas comunidades interagem com o meio ambiente, estou falando de ecossistema. E todos os ecossistemas do mundo, nós voltamos para este planetinha lindo que você vive, chamado Terra, né? E eu tenho então a chamada biosfera. Biosfera do grego, né, para o professor João amar esta aula, bios da palavra vida e esfera, que é esfera, tá? Ou esfera. Esfera da vida, né? É aqui
que encontramos toda a forma de vida que conhecemos no universo. Fora dele, eu não tenho nenhuma evidência de vida. Aqui, eu tenho muita evidência de vida. Você pode encontrar na zona mais absurdamente remota do universo manifestação de vida ali, tá? Então, a biosfera é o tema da ecologia, é a forma pela qual nós vamos estudar e avaliar toda essa lindeza aí que Deus prometeu ou elaborou quando fez a criação, tá? Isso aqui eu queria só encerrar com vocês falando desses dois assuntos. Habitat e nicho ecológico. É muito comum a galera confundir esses dois, tá? Em ecologia é muito comum usar esses conceitos em textos. Você vai aprender, você vai ler bastante textos que têm esses termos. Habitat é o local físico onde um determinado ser vivo habita. Ou seja, estou falando aqui de um koala, nosso lindo koalinha, né? O koala, ele tem uma região muito clara onde ele surge, eles chamam de, fugiu o termo agora, endêmico. A endemia, tá? O endêmico, o animal é endêmico de tal região, né? No caso do koala, mais na Ásia, lá no cantinho, lá na Austrália, enfim. No caso da girafa, não é na Amazônia, tá? Então não é o habitat dela ali. Habitat é o local geográfico onde eu encontro este animalzinho. Nicho ecológico é o local, vivendo no mesmo habitat, as espécies interagem com aspectos de reprodução, alimentação, enfim. Professor, mas aqui eu não estou vendo um nicho ecológico também? Também está. A questão é que quando eu falo de nicho ecológico, eu estou falando do comportamento do animal também. Estou falando da interação, o que ele come, o que ele deixa de comer e tal. Eu posso ter um animal tentando criar um habitat para ele, mas o nicho ecológico será artificial, como é o caso do zoológico. Tá? Porque eu tenho que alimentar esse animal ali. Eu que tenho que fazer as coisas para ele. Enquanto no nicho dele ele tem esses recursos a bel prazer. Ele faz todas as interações de reprodução, alimentação, predação ou qualquer outra relação ecológica envolvida. Eu estou falando de um nicho ecológico, que é muito claro quando a gente olha colmeias. Colmeias, galera, isso aqui é a coisa mais incrível do universo quando você para ver como essas operárias abelhinhas elas conseguem, essas operárias abelhinhas conseguem fazer uma estrutura tão padronizada, tão bonita, tão fechadinha, como é o caso da produção de mel ali como recurso para elas mesmas, beleza? Galerinha, recapitulando, né? Você é composto por átomos, que formam moléculas, organelas celulares, células, sistemas. Depois dos sistemas vem os organismos ou indivíduos, depois vários indivíduos formam populações, várias populações juntas vão formar comunidades, comunidades vão gerar ecossistemas e os ecossistemas do universo vão dar a biosfera, tá? Nicho e habitat. Habitat ecológico, local geográfico onde eu vou encontrar um determinado ser vivo ou planta, né? Nicho ecológico, local onde eu vou encontrar, além dele, ele interagindo com o meio e, mais do que isso, subsistindo nessa região. Beleza? Galera, Deus te abençoe. Qualquer coisa aí que você tenha de dúvida, a gente vai acabar tirando nas nossas lives da semana. Beleza? Aquele abraço.